Então, desmistificando isso, taxação do sol sempre existiu, que é o ICMS da energia injetada na rede. E mesmo assim, sempre foi vantagem ter energia solar. Você tem ali um retorno em aproximadamente 5 anos. Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Pedro Vasconcelos aqui, fundador do Instituto Solar. Se você é novo aqui no Energizei Cast, é um prazer ter você aqui com a gente. E hoje nós vamos falar sobre o tema quebrando mitos na energia solar para clientes comerciais e industriais. Quem vai nos dar o prazer e a honra de bater esse papo com a gente hoje é o nosso amigo Bastos Sampaio. Ele é mestre em controladoria pela UFC Ceará, sócio-administrador da Nordeste Soluções e contador de histórias. Se prepare que a gente vai ter muita história bacana para contar. Bastos, seja muito bem-vindo. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Muito bom, muito feliz em estar participando aqui desse podcast que eu já assisti a alguns, viu? Legal. Eu costumo dizer que toda aula, podcast que a gente faz, o objetivo de quem está assistindo, ouvindo, acompanhando, é sair pelo menos 1% mais inteligente do que entrou. Eu suspeito que esse 1% hoje, minha gente, vai para uns 10 ou 15, viu? Com tanta história que o nosso amigo Bastos tem para contar. E o assunto energia solar é um assunto prazeroso, para quem já convive isso há muitos anos, né? É prazeroso, né? É bom demais, né? Quando a gente trabalha com isso, quando você usa isso no dia a dia. Cara, queria entender um pouco da tua história, assim, como foi que o Bastos se envolveu com energia solar? Como é que um contador foi trabalhar com energia, né? O que é que tem a ver contabilidade com o mundo de energia? Inclusive eu trabalhei 20 anos em empresa de mineração e hoje, que é meu sócio, que é o Júlio, que é meu primo também, disse: Bastos, eu conheci uma pessoa aqui muito inteligente, eu abraço até para ele, o Alexandre Holanda, né? O Alexandre é um gênio, é aquele cara que faz CNC, trabalha com mecatrônica, com tudo, com microtransistor. Ele fez um gerador eólico de pequeno porte, né? Então ele já testou, ele já tem a patente dele, e ele queria um investidor. Tu conhece muito empresário, tu é bem relacionado, né, em Fortaleza. Eu disse: tá bom, vamos primeiro conhecer. Aí eu conheci o Alexandre, conheci o projeto dele, me apaixonei por gerador eólico. Depois eu vou dizer por quê, porque eu sempre gostei de energias renováveis. Eu comprei uma casa no final de 99 e coloquei um sistema de água quente, que não tem nada a ver com energia, do sol. Porque eu tenho medo de aquecedor solar. Para mim, chuveiro elétrico e energia, eu dizia isso, não combina, eu tinha medo. Então eu consegui colocar isso, rapaz, que legal. Um negócio desse, em 7 anos, 8 anos, eu tiro... Eu calculei, como todo contador, eu calculei que vale a pena, né? Uhum. Então, quando ele falou em gerador eólico, cara, que bacana, quer dizer que eu posso ter um gerador eólico em residencial aqui na minha casa. Aí o Alexandre: pode. Inclusive, nós instalamos a primeira o gerador eólico da empresa foi instalado na minha casa. A gente colocou lá Ele desenvolveu e o cobaia foi a tua casa. Foi, exatamente. Eu vendi a minha caminhoneta para esse projeto, para ajudar ele. Eu não estava nem sendo sócio ainda. Então, a gente colocou um poste lá, um poste de 800 Dan. Quem conhece essa de engenharia, que conhece, é uma estrutura bem pesada no meu jardim. Os vizinhos, sem saber por quê, chegou ali um guindaste com isso. Foi na época da Copa. Eu disse: rapaz, isso aqui é a bandeira do Brasil que eu vou colocar naquela brincadeira. Então nós colocamos esse primeiro gerador eólico de 1.100 kW. Então aí o fundo Criatec do BNDES se interessou. Veio uma pessoa de lá, fizemos vários testes, planilha de cálculo. Como eu sou contador, sei defender a coisa direito, então a gente fez o projeto. E já estava quase certo, isso foi em 2009 para 2010. E em março do ano seguinte, a gente já ia defender no Rio de Janeiro o Fundo Criatec para aportar esse dinheiro para a empresa. E para você ver como são as coisas, uma simples carona que eu dei para um empresário lá de Recife, eu posso até citar o nome dele, o Marcelo Tavares, pessoa muito boa, genro de Paz Mendonça do grupo JCPM, né? Para ajudar um padre de uma fundação lá no interior do Pernambuco. Quando eu dei uma carona para ele de volta, ele pediu uma carona para o aeroporto. Eu moro perto do aeroporto. Ele perguntou: e aí, tu ainda está lá trabalhando com mineração?
Aí eu disse, tô, e o que é que tu vai fazer? Esse rapaz, aí eu falei, eu coloquei um gerador eólico de pequeno porte na minha casa, porque eu gosto de energias renováveis, e o Fundo Criatec vai aportar esse recurso. Eles passa em frente da tua casa. Eu passei, ele, cara, que bacana. Aí ele só achou bacana. Quando eu parei no aeroporto, ele disse, não tem uma vaguinha para mim, não? Eu achei isso uma brincadeira, um bilionário chegando para mim, ó, então eu ignorei um pouco. Não levou a sério. 3 dias depois ele insistiu, me ligou assim, cara, eu fiquei interessado. Vem para cá para Recife para tu me mostrar esse projeto, vem com o Alexandre aqui, né? E a gente foi. E ele gostou do projeto e disse, tá feito, pode tirar o Criatec, nós vamos fundar aqui a Satrix Energias Renováveis. Investimento privado, né? Investimento privado, foi muito bacana, né? A gente colocou essa empresa ali próxima à Estrada do Fio. A gente está falando de que ano isso aí, Bastos? Foi em 2010. Nós começamos no dia 1º de abril de 2010, a empresa, né? Então, nós produzimos alguns geradores de 1.100, de 3.3 kW e de 6 kW. Começamos a vender isso, só que a gente viu que existia uma limitação, porque gerador eólico é um sistema mecânico. Vai necessitar de manutenção, vai ter que subir na torre, tem que ter essa estrutura. Tudo que se mexe precisa de mais atenção. Ele funcionava muito bem, mas a gente verificou que na praia. Por quê? Porque você colocar ele no continente, o vento ele muda muito de direção, então ele ficava e vai para oeste, vai para leste, e quando ele muda de direção ele desacelera. Então ficava aquela energia renovável, mas demais, assim, sim, né? E muito oscilante. Né? E funciona, porque tem um inversor que estabiliza isso. Isso deve puxar muito do inversor, né? O inversor ele trabalha o tempo todo, né? Então, até aí bacana, a empresa se expandindo, cresceu e tal, pioneirismo. Não tinha ninguém aqui no Fortaleza, nem no Ceará. Né? Então, eu digo assim, a Satrix pode ter sido a primeira empresa ou do Ceará ou do Nordeste, né? Porque eu não conhecia outra, né? Sim. A gente frequentava muito aqui a FIEC, a gente mostrou... E antes de 2012, né? Antes ali... Bem antes. Então, quando foi... No primeiro marco da energia solar. No começo de 2011, nós fomos para uma feira de energias renováveis, que hoje o pessoal chama de Intersolar, mas antes era uma feira de energias renováveis, que tinha geradores eólicos e solar. E lá a gente conheceu uma pessoa da Bosch, lá da Alemanha. E ele disse, compre um container que eu faço um preço interessante para você iniciar a energia solar, né? E eu comecei, como eu sou contador, e é um inversor. Aí eles mostraram o inversor da época da SMA. Aqui existe um inversor para energia solar e para energia eólica. Aí o meu sócio que entende bem disse, qual é a diferença? Porque nenhuma. É só a rampa, a configuração de rampa. Então eu aproveitei os mesmos inversores lá da energia eólica e coloquei esses painéis no começo da minha casa. No mesmo inversor do gerador eólico. Eu tirei o gerador eólico, assim, eu vou testar agora a energia solar. E a energia mudou solar, a fonte, né? Só a fonte. E a configuração é o mesmo inversor, inclusive está até hoje esse inversor lá em casa, é de 2010 esse inversor, tá perfeito ele. Legal. Então eu só fiz mudar a rampa. Esse sistema de 2010 já era... Já podia se chamar de GD, já tinha conexão com a rede? Nada, não, era o seguinte, não existia, até hoje, que é o Nunes, que hoje é presidente da Enel, né, antes era Coelce, ele era diretor de relações com o mercado, ele foi na minha casa conhecer, isso bacana, rapaz. A gente perguntou, Nunes, isso aqui é proibido? Ele disse, não existe norma regulamentando, então não é proibido. O teu medidor aqui, ele não é um medidor bidirecional, mas não era um medidor com catraca. O meu medidor dava marcha ré. Então ele fazia diminuir era de disco. De disco, ele diminuía a numeração. Então a Coelce até gostou, viu lá o inversor, disse, não, ok, o inversor está nos padrões, né, é certificado. Então ele funcionou com esse meu primeiro gerador eólico lá por um tempo de teste, a gente foi aumentando os clientes. Em 2011, né? E quando a gente começou a trabalhar com energia solar, eu tive como é que faz a primeira venda, para dizer, os desafios de quem é pioneiro. Eu vou até dizer o nome aqui dele, o Fernando, o senhor Fernando da Metalnox, que é amigo pessoal nosso, ele dizia, basta, cara, eu queria botar um gerador eólico, mas vocês não deixaram porque tem um edifício aqui do lado que vai barrar o vento. Vocês foram muito direito nesse ponto. Aí disse, Fernando, agora a gente tem energia solar. Aí a gente começou a explicar, olha, isso daqui. Hoje todo mundo sabe o que é, mas antes sabia muito pouco. E vocês já colocaram em quantos clientes? Na época que o pessoal achava que a energia solar era para aquecimento somente, né? Exatamente. Aí ele disse assim,
E aquela grande pergunta do pioneiro, né? E quantos clientes tu já instalou? A gente achou graça a esse Fernando, tu é o primeiro. Eu botei na minha casa, mas comercial, que é uma metalúrgica, tu é o primeiro. Foram 40 painéis, eu lembro ainda, né? Da Bosch. 250 kW. 40 painéis. 250 watts. Acho que é de 240. Se for esses 40 painéis, eu ainda lembro demais isso aí. Aí eles, pois vamos colocar isso. E vocês parcelam em quantos meses? Cara, é à vista, porque a gente compra lá na Alemanha à vista. Tudo é à vista, né? Quer dizer, os desafios do pioneirismo. Como é que você chega para um cliente que você nunca vendeu nada para ninguém vendeu isso aí. Ele foi praticamente o primeiro, isso aí tem registro nos jornais. Sim. E ele foi no Banco do Brasil e conseguiu o financiamento dele de capital do giro, ficou muito satisfeito. Ele pagou esse sistema dele em 5 anos. E ele funciona até hoje, quer dizer, não tem manutenção, não tem problema, não tem nada. Então a gente se apaixonou pela energia solar e dissemos, vamos encerrar os geradores eólicos, porque só vai funcionar bem na praia, e vamos trabalhar com a energia solar. Então daí partiu esse pioneirismo, né? A eólica limitava um pouco mais o público, exatamente. E a solar já é mais democrático. Mais democrático, só não ter sombra, né? Isso. Então ficou muito bacana isso. Aí, isso em 2011. No final de 2012 veio a resolução 482. Foi quando começou a regulamentar. Foi bom porque alguns clientes tinham um medidor com catraca. Se eu injetasse na rede, parava. Então isso aí estava no começo, como a gente diz assim, foi pioneiro, a gente passou por tudo isso. A concessionária não tinha um medidor bidirecional, isso. O disco girava ao contrário. Então esse medidor bidirecional foi instalado na minha casa, isso aí está na minha história, né? Tem lá, está funcionando até hoje muito bem. Você que é o cara do primeiro medidor bidirecional do estado do Ceará. Residencial, assim. O outro foi lá na empresa. Então, com o tempo, quando começou a expandir, que começou a aparecer outros integradores, que se chama assim hoje, essa palavra veio depois dos distribuidores, porque antes eu comprava os módulos, fazia as estruturas, instalava, fazia tudo. Sim. E a gente, com o crescimento da empresa, a gente não vai ter giro suficiente para isso. Então eu pensei, cara, eu vou trabalhar, e apareceu um distribuidor grande, né? Até hoje, posso até dizer o nome, é a Cissis do Brasil, que ela ainda funciona até hoje, né? E a gente foi lá em São Paulo e disse, olha, eu quero fazer comprando de vocês. Aí o nosso outro sócio dizia, não, eu quero comprar tudo e instalar tudo. Eu dizia, olha, não vai dar certo. Então o que é que a gente fez de uma maneira assim muito tranquila, bem amigável, somos amigos até hoje, cara, fica com a Satrix. Eu vou botar uma outra empresa, que é a Nordeste Soluções, né? Então nós somos assim uma continuação da empresa, né? Sim. Né? Optou ali por uma gama do mercado, né? Um nicho mais relacionado à energia solar. É tanto que a Satrix hoje ficou lá na sede em Recife, porque era Recife e Fortaleza. Ele ficou com aquela área de atuação lá e a gente ficou aqui de uma maneira bem tranquila, bem amigável, né? E hoje a Nordeste Soluções, isso foi em 2016, 2017, né? Hoje nós temos 20 megawatts instalados, né? Nós temos um outro público que não é o residencial, porque antes a gente tinha um público residencial, só que para você atender um público residencial, você tem que ter um pós-venda muito grande, porque são pequenas instalações, a mesma dificuldade que você tem na concessionária de aprovar um projeto de microgeração, você tem de uma usina de 3 megawatts. É o mesmo protocolo, é o mesmo tempo, consulta de acesso, tudo igual, né? Então, foi uma questão assim, nossa, de estratégia pela experiência que a gente já teve, né? Só o projetinho ali que vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Só isso mesmo. Mas a burocracia junto à concessionária é muito semelhante. Hoje a gente faz tudo completo. Subestação, se precisar de poste, se precisar de linha de transmissão, a gente faz tudo. A gente vai até mostrar depois para você aqui uma usina bem bacana que a gente tem aqui. Então, é a experiência, quer dizer, não é uma coisa que a gente começou hoje. Então, a gente tem nossa equipe de engenharia, né? Nossa mesmo, né? Então, a gente funciona. Então, é um contador que fez um modelo de negócio. A gente desenhou esse modelo de negócio. Hoje, o meu sócio, que é comercial, é um cara que vem de uma experiência muito larga. Ele foi nosso gerente comercial na outra empresa. Ele como é meu parente, ele disse, basta, eu vou contigo. Hoje é meu sócio, somos nós dois, né? Então, e tem também o Ricardo, que é o que é responsável pelas instalações, que a gente disse é o nosso terceiro sócio. Então, é um casamento perfeito, é um tripé perfeito. Temos bons clientes, nossos clientes são satisfeitos, são amigos, né?
Então, a gente está bem satisfeito no ramo, a gente já tem uma certa experiência de mercado, a gente já levou as pancadas que tinha que ter, quando não tinha linha de financiamento, quando não tinha medidor bidirecional, não tinha regulamentação. Hoje nós temos aí um marco regulatório, né? Então, hoje a coisa caminha muito bem, ainda é muito bom. E hoje a gente pode dizer que é melhor do que antes, né? Os equipamentos caíram mais de 50% daquela época para cá. Aí as pessoas dizem, não, mas tem aí uma taxação do sol, aquela coisa, aquele mito, por isso que a gente está falando aqui em desmistificar. Na verdade, o que se fala hoje de taxação do sol é que, particularmente, eu acho que é devido, é o uso da rede. A concessionária de energia, ela não produz energia, ela compra lá do produtor, no caso nosso aqui é da Chesf, ela compra essa energia, transporta e entrega na minha casa. Né? Aonde que a concessionária ganha dinheiro, de fato? É nesse transporte, claro. É nesse fio A e fio B que se chama. O fio A é lá até a subestação dela e o fio B até a minha casa. Que ela passa, né, por uma rede de distribuição, né? Na cidade tem vários, né, aqueles centrais, né? Uhum. Então dali vai para a minha casa, né? Então esse fio A e fio B, ela ganha nesse serviço, na verdade. Então não é problema para a concessionária quando eu produzo energia e injeto na rede. Ela vai cobrar o fio A e o fio B, que não é alto. Uhum. No ano passado estava em torno de 2%, para você ter ideia. O que é a verdadeira taxação do sol? É o que eu digo que é até inconstitucional. É o ICMS da energia injetada na rede que existe lá desde 2012. É o ICMS que incide no crédito que a pessoa está consumindo ali. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que na minha casa eu preciso de 2.000 kWh mês. Eu vou produzir esses 2.000 kWh mês durante o sol. Eu não posso gerar energia à noite. Só que a minha casa vai consumir isso de manhã, de tarde e de noite. Então o sistema é projetado para gerar uma energia toda em meio expediente. Nesse meio expediente existe o consumo instantâneo da minha geladeira, do meu ar-condicionado, né? De todos os meus equipamentos elétricos. Então aquele excedente ele injeta na rede, que é registrado no medidor bidirecional, medidor de saída. Existe um medidor de entrada. Então, até por volta de 4h30 da tarde, 5 horas, ele já está injetando alguma coisa lá. Então, aquilo ali fica armazenada, porque o sistema é chamado on-grid, ele não tem baterias. Quando eu coloco essa energia lá e vou buscar à noite, aí daqueles 1.000 kW no mês, vamos falar sempre de mês, aí a Cefaz diz assim, olha, 20% é meu. Eu vou fazer uma pequena analogia. É como se você plantasse feijão no seu quintal e depois que você colher o feijão, no momento de botar aquele 1 kg de feijão na panela, vem um fiscal da fazenda e diz, opa, 200 gramas é da Cefaz, vou levar. Então, já existe parecer favorável que isso é uma coisa inconstitucional. Isso inclusive já tem alguns estados, né, que conseguiram derrubar. Isso vai ser, inclusive, devolvido. A nossa esperança é essa. No momento oportuno, inclusive, a iniciativa parte de um escritório de advocacia aqui do Ceará, a São Francisco Solar, que é nosso parceiro na parte jurídica. No momento oportuno, a gente pode trazer ele para ele explicar isso, porque já está numa situação bem avançada. Então, desmistificando isso, taxação do sol sempre existiu, que é o ICMS da energia injetada na rede. E mesmo assim, sempre foi, como é que chama, vantagem ter energia solar. Você tem ali um retorno de aproximadamente 5 anos. Essa taxação é algo que diminui, mas é muito irrelevante em relação ao ganho que a verdadeira, a verdadeira taxação do sol, que é o ICMS, que sempre existiu. Então não é por causa disso que você vai produzir a sua energia, né? Então a energia solar é muito bacana, cara. Eu posso dizer isso como usuário. Eu queria ouvir um pouco mais da tua história como usuário, né? Pronto, assim, tu que está com energia renovável aí desde 2010, 2011, passou pela eólica, tem solar. Eu vou dizer que é uma coisa. Eu sempre fui um entusiasta disso, né? Então, uma coisa que eu recomendo para aquelas pessoas que querem botar na sua residência, não coloque somente o que você consome, porque na hora que você botar energia solar em casa, você vai se achar todo poderoso, dono de toda a energia do mundo. Aí vai botar 2 ar-condicionados, não vai desligar o ar-condicionado, vai botar refletor. Então eu digo assim, cara, coloque 60% a 70% a mais. Se puder botar 100% a mais, melhor. Só um detalhe,
Quem tem rede monofásica só pode colocar um inversor de 8 kW. Com um inversor de 8 kW, você poderia botar aí uns 40% a mais, né, de painéis solares em termos de potência, porque faz com que o sistema acorde mais cedo e durma mais tarde. Então, a concessionária permite, o funil é o inversor. Você pode botar 8 kW na sua residência. Você botando isso, aqueles créditos que você não está usando no mês, você pode consumir ele até em 60 meses. Então, você pode depois, no futuro, ter uma casa de praia. Está falando de 5 anos, né? 5 anos. Você pode botar na casa de praia, pode aumentar o seu consumo. Eu vou falar o meu caso. Eu tinha um freezer, hoje eu tenho 2 freezer, né? Eu tinha um ar-condicionado, que era no meu escritório, que eu trabalhava em casa, no meu escritório, no meu gabinete. Hoje eu tenho, em todos os quartos da casa, tem ar-condicionado. Tenho 4 ar-condicionados na minha casa. O ar-condicionado da minha filha praticamente não desliga. Ela entra no quarto e liga o ar-condicionado. Isso aí como é que chama? É cultural, não adianta, né? Vai ser sempre assim. Depois, o que é que eu verifiquei? Cara, eu estou gastando muito com fogão, com gás. Hoje, um gás de cozinha, ele custa R$ 135. Um fogão de indução custa R$ 1.800. Você consegue comprar ele de 18 vezes. Né? Tem alguns sites que vendem. Então você tem opções, inclusive, mais em conta, né? Também. Tem. Esse é um bom da Philco, que eu até indico, né? De 4 bocas. Você vai comprar, você tendo energia sobrando, você pode eliminar o seu gás. Inclusive, eu nem recomendo comprar o fogão à vista, não. Não, compre 18 vezes, 18 de 100, que você está pagando 100 e está economizando 135. Sempre quando eu trabalho com energia solar... Então vai lá na Casas Bahia e compra de 24 vezes ainda, pronto, né? aí, então você diz assim, o sol vai pagar esse fogão. Então, na minha casa também eu não pago gás. Eu tenho um fogão de indução e tenho aquele fogãozinho ali de 4 bocas lá na área de serviço para se um dia faltar energia, que depois eu vou explicar que nem isso eu preciso mais. Por quê? Porque agora eu comprei um carro elétrico. E o carro elétrico, ele tem um pack de baterias. Eu tenho um carro elétrico que tem 45 kW de bateria. O carro elétrico, ele pode ser o teu banco de baterias da tua residência. E eu já fiz isso. Eu tenho um descarregador, que é um equipamentozinho de R$130, que você bota lá no mesma porta, e ele fica uma tomada de 20 amperes. Então, se faltar energia, eu consigo botar lá e ligar a minha casa inteira. Não é recomendado você usar o ar-condicionado, porque ele aceita até 2.200 watts instantâneo. Mas ele sustenta freezer, geladeira, as lâmpadas da casa inteira. Então, eu já estou fazendo essa adaptação na minha casa, que eu comprei o carro aí faz 6 meses, mas já estou fazendo essa adaptação. Então, se faltar energia, pode ser que eu nem precise mais do fogão, entendeu? Eu ligo ele lá, usar uma boca, não usar as 4. Está com o ecossistema completo, né? Já tem eletrodoméstico de tudo, a energia. A próxima meta que eu tenho é fazer um poço profundo, regularizar ele junto à Cogé. Eu vou pagar aí uns R$50 a Cogé e tirar a Cagés. Então, de repente, o sol pode ter coisa bem mais ampla. Você deixa de tomar banho com chuveiro elétrico, você pode ter aí ar-condicionado, quente demais, né? Então, é um dos melhores benefícios. Você pode eliminar o seu gás, você pode eliminar a sua água, e agora você pode eliminar o seu combustível, você pode ter seu carro elétrico. O lance do gás é chato, né? Você pedir um gás, liga, faltou o gás domingo à tarde. E tá bem alto, né? Disseram que ia ficar mais baixo, mas não é só sobe, ele não desce nunca. Preço caro. Então eu sempre tive isso, cara, eu queria meu sonho é ter uma casa 100% sustentável. Meu irmão até brincou e disse, rapaz, quando é que tu vai fazer gasolina do sol? Aí quando surgiu o carro elétrico, esse cara era uma profecia do meu irmão. Aí eu comprei um carro elétrico agora e estou muito satisfeito. Então, é aquela história de trabalhar com energia. Então, isso vai dando para a gente também uma experiência. Então, quando a gente chega numa empresa, numa indústria, né, num negócio maior, a gente começa a mostrar essa experiência, a gente tem um portfólio muito bom de clientes que satisfeitos. A gente pode até mostrar depois aqui já algum caso. Então, a gente está visando mais isso. A indústria, o comércio, um posto de gasolina, um mercadinho, uma farmácia, né? Na parte comercial, a gente atua em tudo. Esse cara, o dono do mercado, dono de um shopping, dono de uma metalúrgica, você sabe que a gente tem menos de 3%, no Brasil, em torno de 3%, né, de unidades consumidoras utilizando energia solar.
Significa dizer que 97% do Brasil não produz a própria energia. Exatamente. Né? E eu considero hoje que produzir energia é algo que te dá liberdade. Né? Você é dono da sua própria energia, você controla o seu consumo, a sua produção, você aumenta o seu consumo para ter mais conforto, mobilidade, Exatamente. seja o que for. Mas ainda assim, a gente está fazendo agora 12, 13 anos, né? Caminhando aí para 13 anos de energia solar, geração distribuída no Brasil. Já está ficando adolescente, não ficou adulto. Já está ficando adolescente, mas ainda falta 97% de pessoas. E é por isso que o tema desse papo hoje é quebrando mitos. Isso. Então, por que que o cara, empresário, pequeno negócio, médio, grande, indústria, quais são os principais mitos que esse cara tem na mente dele para ainda não ter aderido O primeiro desse solar? que eu já ataquei é a história da taxação do sol. Isso, como a gente é contador, a gente faz, eu tenho uma planilha, inclusive, que faz tudo isso, e você vai ver que você, com 6 anos, se você tiver um retorno de investimento, vamos dizer, até 8 anos, é bem interessante. E está bem menos, está 4 anos, 5 anos. Por quê? Qual é a menor garantia do sistema? É o inversor. Inversor hoje, a menor garantia de 10 anos, já tem inversores com garantia de 15 anos. Painéis solares tinham garantia de 10 anos, 12 anos, hoje tem painéis solares com garantia de defeito de fabricação de 25 anos já. Não é a produtividade. Produtividade ele vai aí para mais de 40 anos, dá até morrer, vamos dizer assim, né? Então, hoje o equipamento é bem seguro em termos de manutenção. No meu caso, eu nem faço contrato de manutenção, porque eu disse, cara, vamos deixar a manutenção eventual. Eventual, porque não tem. Está na minha casa, nunca tive problema. O meu inversor é o inversor do gerador eólico, que eu instalei lá em 2010. Entendeu? Não dá problema. Se o inversor não der problema nos 6 primeiros meses, ele não vai dar problema. Sim. É um equipamento eletrônico que está ali guardadinho na parede ali, quietinho. Principalmente se for bem cuidado e bem guardado. Limpo, bem guardado, bem refrigerado. Então, é um sistema muito bom. Então, essa história de taxação do sol só veio mais para confundir. Muita gente, muitos integradores, um pouco antes dessa história da taxação do sol, utilizaram isso para fazer assim um terrorismo no mercado, né? E eu falei muito sobre isso. Isso aí não vai atingir muito o seu payback. Quando passou o ano, aí as empresas ficaram com aquilo na cabeça. Eu tinha que fazer até dezembro. Não vale mais a porque pena. Não vale mais. Então ficou esse mito da taxação do sol. A taxação do sol é o ICMS da energia injetada na rede, ela deve cair em breve. Que se Deus quiser logo vai cai. E quem pagou vai receber de volta. Isso aí tem que trazer de volta esse recurso. Porque a sorte é que só são 3%, né? Então é muito pouco. Dos consumidores. A taxação do sol, ela não interfere, interfere, mas não inviabiliza. Outra coisa que tem, muita gente que não tem recurso, empresa que acha que não tem recurso, né, para botar energia solar, aí chegam algumas empresas, ótimo, elas querem pegar essa fatia do mercado. E diz o seguinte, você não tem dinheiro, então nós vamos lhe dar 20% de desconto, né? Contrate a nossa energia solar. É bacana, eu acho bacana. Só que alguém está ganhando os 80%. E por que não ganhar os 100%? Né? Não 100% da fatura de energia, porque ainda tem alguns custos que demanda contratada, iluminação pública, né? Alguma coisa você ainda vai pagar. Mas a gente sempre diz, em torno de 95% você pode atingir da sua fatura de energia. A gente precisa só ter que analisar. Existem alguns limitadores, que é o transformador, a potência do transformador, que também pode ser aumentada, não tem problema, né? Então, por que não fazer um financiamento de longo prazo para o seu sistema solar e você pagar essa prestação com a energia solar? É aquela minha história que eu falei no início. Pagar com a economia, né? É aquela história que eu lhe falei do bujão de gás. Eu paguei uma prestação de R$100 de um fogão de indução, mas eu deixei de pagar 135 de um botijão de gás. Então, isso não vai onerar o caixa da empresa. Inclusive, os bancos, eles utilizam isso para efeito de cálculo de endividamento, né, da empresa. Olha, ele já tem energia, ele vai trocar energia por essa prestação. O Banco do Nordeste faz muito isso. A gente foi bem pioneiro, a gente ajudou lá na época da cartilha do FNSOL, do Banco do Nordeste, as fotos eram nossas, de nossas instalações, entendeu? Então, e é bacana. Então, o que é que eu oriento? Procure uma empresa de energia solar
procure uma empresa idônea, tire as certidões negativas dessa empresa para saber há quanto tempo ela existe, para saber como é que está ela, assim, endividamento, se ela deve a funcionário. Tire certidão trabalhista, municipal, federal, estadual, tire tudo, tire o CPF dos sócios, né? Veja como é que está, porque o mercado está muito grande, então tem que filtrar um pouco isso. A princípio, procure uma empresa idônea que tenha um bom portfólio e faça um estudo gratuito. Mande as contas de energia, diga qual é o tipo de telhado, que é o que normalmente a gente pede, qual é o tipo de telhado, para saber dos fixadores, e diga qual é o transformador. Com isso, a gente faz um estudo e até sugere, olha, se você fizer com recurso próprio, ótimo, porque você não vai pagar juros. Mas existe uma possibilidade de você fazer por um banco. E no caso da energia solar, eu que sou uma pessoa que sou contador e sou inimigo de juros, até eu digo, não, se for fazer um contrato de empréstimo, faço de 3 meses. Não, no caso de energia solar, se existir, né? Se você puder fazer em 120 meses, melhor. Desde que você case a sua energia solar, a sua economia, com a prestação. Porque você vai estar pagando um patrimônio. Esse patrimônio que você vai colocar no seu telhado ou no chão, ele é um ativo da empresa. Ele vai corrigir e vai depreciar. Ele vai, se você é optante lá do lucro real, ele vai baixar o seu lucro contábil e você vai pagar menos imposto de renda por conta da depreciação. A gente vai contabilizar essa depreciação desse equipamento em 10 anos, que vai ficar uma taxa bem bacana. Você vai diminuir seu lucro fiscal e vai pagar menos, além da energia, você vai ter uma economia no imposto de renda retido na pessoa jurídica no final do ano, entendeu? Então é uma coisa também que outra coisa que você pode também restituir alguma coisa é no crédito de carbono. A gente pode, no nosso caso, a nossa empresa qualifica essa empresa para ter uma certificação de crédito de carbono e você poder vender isso na bolsa. Na Europa isso aí está bem... A gente dá, bem comum, né? A gente dá todo o caminho, nós já temos o know-how disso, entendeu? Nós somos, inclusive, a primeira que faz isso aqui no Ceará, aliada à empresa que já tem 75% do mercado brasileiro. Então, é experiência, aquela escola do empreendedorismo lá de trás. Então, as pessoas vão conhecendo a gente e vão chamando para esse tipo de parceria, né? Então, tem muita coisa para se conversar, para tirar desses mitos da energia. Por que não vale a pena? Tem casos de empresa que ela não tem telhado para fazer isso. Então, se ela tiver um bom terreno, que a gente vai mostrar aqui até de um cliente nosso, você pode ter um terreno e injetar lá. Vai sair um pouco mais caro? Vai. Por quê? Porque ele vai injetar 100% dessa energia na rede. A gente sempre dá assim, uma prioridade a instalar na carga. O que é isso? Você tem um ponto de consumo, você tem ali um galpão da sua fábrica, né? Você coloca em cima do galpão, tem primeiro o uso instantâneo. Então esse consumo instantâneo da energia solar, você não vai injetar na rede, a concessionária não vai nem tomar conhecimento dessa energia, porque você gerou, consumiu na mesma hora. Por exemplo, carro elétrico. Quem tem carro elétrico e energia solar em casa, a gente orienta, carregue o carro a partir de 9 horas da manhã, porque ele vai puxar tanta coisa lá da energia solar, tanta energia, que ele, naquele momento ele não vai injetar na rede. Então, naquele momento, porque tudo que você injeta... É que nem ligar a máquina de lavar roupa nesse horário. Então é bom, para quem tem energia solar, é concentrar o seu consumo na hora da geração de energia. Se você tem uma instalação feita num terreno, ok, ainda é viável. Mas se puder fazer na carga, é melhor na carga. Otimiza melhor o custo-benefício. Né? Entendeu? Então, todo esse estudo a gente faz, a gente olha o telhado, vai olhar se precisa de reforço, se precisar, chama uma empresa de engenharia para dar uma olhada, fazer uns pequenos reforços, entendeu? Tudo com muita segurança, né? Com os funcionários com NR10, NR35, com trabalho à altura, com certificados, com experiência. Então, a dica que a gente dá é o seguinte: procure empresas idôneas, com experiência, peça o portfólio da empresa, porque uma coisa é você fazer somente residências, sisteminha ali de 10 painéis, 20 painéis, outra coisa é você instalar 6.000 painéis, fazer uma subestação de 2,5 megawatts, fazer uma consulta de acesso, colocar uma cabine blindada, que a concessionária exige, né? Todas as proteções, são mercados bem diferentes. Então, o nosso mercado é esse, de um posto de gasolina, pessoa jurídica em geral. Pessoa jurídica em geral a gente está fazendo, né? A gente optou isso para ser focado. Nós somos bem focados nesse mercado, né? Então... Tem algum dos teus clientes, pessoa jurídica, que
inicialmente ele estava com objeções, com muita dúvida se comprava ou não, e vocês acabaram conseguindo convencer? Tem alguma história que vem à mente aí? A gente pode contar aqui, por exemplo, a história do Zeni. O Zeni é um empresário fascinante aqui do estado do Ceará, um cearense lá do Iguatu, que virou amigo, né? Quando ele mandou pra gente ele tem 60 lojas hoje, né? Ele mandou todas as contas, a gente disse, seu Zeni, vamos colocar em cada loja um sistema. A gente explicou, na carga é melhor. Aí ele olhou assim, mas eu queria minha planta num canto só, porque eu vou gerenciar melhor, vou ver, vou limpar. Nem todas as minhas lojas são minhas, são em shopping, está aqui no Shopping Iguatemi. Algumas são alugadas. Tem uma no Shopping Eusébio, que também é nosso cliente agora, né? Então são alugadas. Então eu queria eu quero ter o meu patrimônio ali, eu tenho um terreno para isso. Então quando a gente viu o conceito do cliente, a gente mudou isso. Então, o senhor sabe que para isso, se você vai ter energia injetada na rede, vai ter um custo. Eu disse, não tem problema, vamos dimensionar mais. Então a gente mencionou mais do que o que ele precisava. No momento oportuno a gente vai até trazer ele aqui, ele está muito satisfeito. Acho que a gente pode até mostrar aqui. Podemos, vamos dar uma olhadinha aí no sistema da Zeni. É um cliente que ficou muito satisfeito, está ampliando aí com a gente, então virou amigo, né? Legal, a Zeni, só para o pessoal entender, a gente está falando com o público de todo o Brasil, né? Móveis e eletro, a gente brinca com ele assim, seu Zeni, o senhor é o velho da van, do cearense. Né? Para quem conhece o Luciano Heng, a gente diz, ele é o velho da van cearense, ele ri a respeito disso, então... Ele é móveis e elétricos, aqui ele é o principal, aqui no Ceará. Pronto, então, vamos lá, essa planta solar, ela fica lá na entrada de Iguatu. Você está vendo essas 5 cabines ali, cada um tem um transformador de 500 kW, a gente tem 2,5 MW. Mas para instalar uma usina como essa, não é só chegar a instalar não, tem que fazer uma consulta de acesso. No caso, a Enel teve que puxar aí uns 2 km de rede de distribuição. Foi gratuito, porque por conta da demanda contratada, o benefício que ele tem de incentivo, então não custou nada para ele Então ele está aí assim. Eu já estou vendo ali o espaço da ampliação, que ele já deve ter levado em consideração, né? Isso aí que nós estamos tratando já de colocar mais aí. Então aí eu sei isso decorado, são 6.082 módulos aí, não quebrou nenhum, a logística disso aí foi muito bacana, foram 15 carretas de módulos solares, mais 2 carretas das estruturas de solo aí, muito bacana esse tocar projeto. Uma obra dessa magnitude, com mais de 6.000 módulos e não ter nenhum quebrado... Nada, essa aí eu posso seguramente lhe dizer que é a planta mais bonita do Brasil. Eu não conheço outra mais bonita mesmo. Ela está bem feita, mas também ela está bonita. Ela foi feita realmente com muito empenho. Sabe? E vem cá, Bastos, para ter uma planta bonita como essa, né? Nem sempre é só uma questão da empresa, né? Eu acho que tem também ali o dedo do dono, né? Do investidor. Ele tem que investir com carinho, né? Tem, porque isso aí, olha, como ele disse, olha, isso aí eu vou deixar para os meus filhos, porque com a idade que eu estou, vai ficar para os meus filhos. Então eu não quero uma coisa que eu instale no meio do mato. Eu já vi algumas instalações, nada contra, mas no caso dele, ele disse, não, eu não quero botar, então ele colocou brita, aquela britazinha pequena, então foi feito um tratamento aí, esse terreno aí, ele está todo, feita a drenagem dele, tá uma coisa para a vida inteira, aí você pode ter ventanias aí, grande, que essa estrutura de solo aí é robusta. Então tá muito bacana essa usina aí do Zeni, ele tá de parabéns, sabe, tá muito satisfeito. Legal, foi ele que tu mencionou que chegou a investir até mais do que em termos de terreno, de tudo mais, para ficar melhor acabado? Foi, não, esse terreno dele aí, tinha o gado dele, ele disse, não, no lugar de ter fazenda de gado, eu quero ter fazenda de energia solar, ele brinca muito dizendo isso, né? E ele tem aí na ideia de fazer algo, parece que ele chama para aposentadoria dele, nesse próprio terreno aí, ele já tem algo já que já está sendo conversado, né? Então, no caso dele, a objeção principal era como se fosse a questão de não ter em todas as lojas, ele queria ter algo que ele pudesse ver. E hoje as lojas deles que não tinham ar-condicionado, todas as lojas estão climatizadas. Isso é bacana, para quem é do interior, você vir aqui no interior do Ceará como Massapê, ele disse, rapaz, o meu concorrente tem uma loja lá que não tem ar-condicionado e a minha tem. Você acha que a pessoa que está andando no meio da rua vai entrar em que loja primeiro? E eu estava me perguntando justamente isso, né? O que é que se passa na cabeça do concorrente? Aí fica, inclusive, né, para o concorrente essa reflexão, porque
Uma loja de imóveis como essa agora pode ter um melhor uso de consumo de energia. Ele baixou o custo dele e ele disse que vai passar esse custo para o cliente. Então ele vai ficar mais competitivo. Esse outro cliente é de um grande amigo nosso também, que ele é um fornecedor do Zeni, né, a Tuboarte Imóveis aí que fica no Jaguaribe. Teve alguma objeção aí nesse processo? Esse foi de grande porte, foi o nosso primeiro cliente de grande porte. Essa primeira parte aqui foi de 1,35 megawatt, foi instalado, para você ver a preocupação dele, se ia ter goteira. Porque embaixo ele trabalha com MDF. Se tiver uma gota em cima do MDF, o MDF se acaba. Exato. Então ele muito satisfeito, ele colocou agora essa outra planta aqui de 200 kW. Então ele está hoje com 1,5 megawatt, muito satisfeito, virou um grande amigo também, o seu Edson. Um abraço para o seu Edson. Eu vou mandar depois esse podcast para ele. Essa empresa trabalha com o quê? Com móveis em geral, móveis, guarda-roupa, fabricação, né, de móveis. Ele fornece para as lojas do Zeni. Sim. Ele exporta também lá para a África. Ele é a maior empresa desse ramo da América Latina. Fica aqui no nosso Ceará, no Jaguaribe. Então nós temos empresários cearenses que também, todos os dois disseram, eu dou prioridade para as empresas cearenses me fornecer. Foi uma das coisas que o Zeni me disse. Olha, nós vamos fazer você uma empresa grande, porque você já tem know-how, já foi pioneiro, e se você não era grande, você vai ser. Legal. A gente tem assim, uma gratidão muito grande, tanto com o seu Edson como o seu Zeni, que são... E é muito importante isso, né? Porque você vê que os dois lados têm seriedade, né? O Edson da Tuboarte foi quem indicou o Zeni. E pela credibilidade que a gente teve na Tuboarte, foi que a gente fez no Zeni. Mas agora vamos lá, fazer uma usina de telhado metálico e não ter goteira é um desafio. Nenhuma goteira, isso aí o Edson ele pode ser testemunha da gente disso aí, viu? É muito bacana, cara. Não tem goteira, experiência, fazer com calma, né? Fazer com calma. A gente tem um outro cliente que a gente pode mostrar aí para um terceiro caso, que também faz, isso é uma rede. Então, quando a gente começa a fazer vendas orgânicas, o que é isso? Venda orgânica é venda de credibilidade. Você faz para o Edson da Tuboarte, que fez para o Zeni, que conhece o Riamburgo Ximenes, que é do Shopping Eusébio. Então, agora recentemente, aí o Shopping Eusébio. O Eusébio, para quem não sabe, é um município aqui vizinho, né, de Fortaleza. Isso, zona metropolitana. Para quem nos acompanha de mais longe, hoje tem crescido bastante, né? Tem. Ele ampliou aí o shopping e está muito bacana, ele está bem satisfeito aí. Ele tem uma outra usina aqui do lado, mas ele não foi com a gente que ele fez, não. Foi da outra empresa dele que chamava Ponto da Moda, mas depois ele fez com a gente que, na verdade, era o mesmo distribuidor dos painéis, que agora não está lá mais, mas esse distribuidor disse, olha, nós confiamos na Nordeste Soluções. Então, isso aí foi o que viabilizou mais um caso de confiança. O Riamburgo também agora virou um grande amigo, além de cliente. São clientes que viram amigo, né? Isso aí fica até próximo da minha residência. Muito bacana, muito satisfeito. Um sistema muito bonito. Então, os empresários hoje já estão vendo isso. Né? Todos eles fazem conta. Eles fazem conta. E volta para aquela história, né? Quando hoje tem muitas possibilidades de usufruir de energia solar, né? Hoje se tem falado muito, por exemplo, de locação de energia, de ter um desconto. Isso. Existe a possibilidade de ser dono da sua própria usina, né? Existe também a possibilidade, a onda agora do momento é Mercado Livre. Ok, Mercado Livre é um negócio bacana. Vamos falar um pouquinho desses 3 pontos. Eu posso ser o produtor da minha própria energia. Exatamente. Eu posso ir para o Mercado Livre e comprar energia de um fornecedor que eu escolher. Isso. E eu posso pegar aí uma terceira via hoje, que também está ficando bem popular, que é um desconto, né? Isso, comprar energia solar terceirizada. É uma espécie de energia solar terceirizada sem investimento. O que é que a gente sempre fala? Rapaz, você vai casar, né? Hoje você vai casar e quem casa quer casa. Então, você acha melhor morar de aluguel, pegar um desconto ali no aluguel, né? Para você ter sua casa, porque você não tem o dinheiro. É melhor você ter o dinheiro, juntar o dinheiro e comprar o seu imóvel à vista. Ou se você realmente não tem, que você é limitado, não é melhor você ir procurar um financiamento de longo prazo? Porque aquela prestação que você está pagando do seu apartamento, ela é seu. Se lá no meio do caminho você não puder pagar, qualquer problema de saúde, perder o emprego, se você vender, no meio do caminho você vai recuperar parte daquilo que você pagou. Mas se você alugar um apartamento, você pode passar lá 20 anos
Se você atrasar 3 meses, lhe botam para fora. É o que acontece com o desconto. É só isso que a pessoa tem que pensar por esse raciocínio. Se ele está tendo 20% de desconto, alguém está ganhando 80%. Então eu tenho empresários amigos que vão botar a usina para ganhar os 80%. Sim. Entendeu? Isso com é possível. a visão de investidor. Você pode colocar aquela usina de 4 megawatts e vender ele para baixa tensão. Então hoje a baixa tensão, a tarifa é de R$1,04. Ele vai vender por 80 centavos. O payback fica lá embaixo. Ainda tem outro porém, se você fizer isso pelo Banco do Nordeste, o Banco do Nordeste vai lhe dar 2 anos de carência. Você vai começar a ganhar dinheiro antes de meter a mão no bolso. Entendeu? E depois... Você passa ainda 1 ano, né? Para poder iniciar a pagar. E depois, quantos anos pagando? Acho que até 10, né? Se eu não me engano, 10 anos, já. E a prestação vai ficar equalizada. Ela vai ficar menor do que o ganho. Então, você só vai ter ganho. Então, se você tem um bom terreno, se passa ali uma boa rede de transmissão, seja uma linha 69 ou uma 13.8, isso é fácil de identificar. A linha de 13.8 é aquela que passa 3 fios na horizontal, assim. Pronto, é uma maneira bem simples de se falar, porque tem pessoal que diz, o que é isso, né? Passa 3 fios no paralelo, assim. Pronto, é uma linha de 13.8. Olhar onde é que tem mais perto. Tendo esse terreno, se faz um projeto, se faz uma consulta de acesso na concessionária. Com 60 dias ela responde se vai ter uma obra de rede, se não vai ter, se vai ter algum investimento. Normalmente, quando vai ter uma obra de rede, como no caso do Zeni, vou dizer o caso dele específico, ele ia ter 2,5 megawatts de demanda. 2,5 megawatts de demanda lhe deu um incentivo de R$800 mil. A obra de rede dele era 360 mil. Então, o incentivo ficou maior do que a obra de rede. Então, a concessionária é obrigada a fazer por conta do incentivo. Ela recebe esse incentivo. Entendeu? Então fica de graça. Então a gente faz esse estudo, primeiramente, para não botar, vamos botar a usina, depois vamos ver depois a concessionária não aprova, não. A gente faz a consulta de acesso à prudência, né? Então você ser o dono da usina e comercializar essa usina, seja através de aluguel de equipamento, que você não pode dizer assim, eu vou vender, não. Eu vou alugar o equipamento, porque quando você compra energia com desconto, na verdade você está alugando um lotezinho lá dos painéis solares, você está alugando uma parte da usina. Tá certo? Fica bem claro. Energia, aí vamos no Mercado Livre. O Mercado Livre é interessante porque você consegue tirar ali a demanda e aquela história de ponta, horário ponta e fora ponta, ela se acaba, né? A demanda cai. Mas é interessante que você, quando for contratar o Mercado Livre, contratar aquela parte que você não pode produzir. Se você tem lá um transformador de 1 megawatt, bote um inversor de 1 megawatt. Com 1 megawatt você pode botar 1,4 megawatt. Veja se você produz toda a sua energia. Se você produz toda a sua energia, por que você vai comprar energia de Mercado Livre, né? Aí não pode. Então eu vou precisar de mais energia. Não tenho terreno, não tenho nada. Pronto, aí agora eu vou ser um autoprodutor do Mercado Livre. Vou comprar a diferença. Outro dia É o sistema misto que a gente chama, que é muito bacana. Então cada caso é um caso. A melhor maneira, como eu digo, é chamar alguém que tem experiência, traz a conta de energia, o tipo de telhado ou terreno que se faz para poder fazer uma consulta de acesso e o transformador e estuda. Estuda e faz conta. É o que eu digo, tem que fazer conta. Não pode ficar nesse misticismo. O Mercado Livre é melhor para alguns casos. É como o carro elétrico. Por meu caso de uso urbano, eu posso te dizer que eu estou 100% satisfeito. Eu tenho uma caminhoneta que eu vou já vender e vou comprar outra. Porque eu quase não viajo. Os lugares que eu viajo tem ponto de carregamento e o carro tem boa autonomia. Autonomia de 300 km. A cada 200 km eu posso carregar. O estado do Ceará, eu lhe garanto que você pode viajar o estado do Ceará inteiro, que você não vai ter problema com o carro elétrico. Então a mesma história que eu estou trazendo do carro elétrico é para energia solar. Você tem que tirar esses mitos, consultar quem já tem experiência. Olha a minha empresa, olha minha conta de energia, olha minha subestação, venha fazer uma visita, olha o telhado, né? Olhe, faça conta, me mostre as contas. Se eu fizer um financiamento, Shopping Eusébio foi financiado pelo Banco do Nordeste. Entendeu? Demorou o financiamento dele, mas saiu. Inclusive, ele adiantou o serviço, comprou tudo do bolso, porque pode. Até 6 meses depois de instalado, com as notas fiscais, o banco lhe reembolsa isso. Sim. Você dá a entrada, o banco aprova o crédito. Ele não quis esperar totalmente, foi, né? Ele já se adiantou. Foi, porque ele disse, rapaz, a cada dia aqui que eu vou ficar sem esse sistema
pagando mais caro. O sol tá lá ligado e eu tô sem aquela bacia para pegar aquele sol e transformar em energia. A gente brinca muito disso. Olha, a torneira tá ligada, a torneira do sol. Resta você botar a sua bacia para pegar aquele sol e transformar em energia. Quando o empresário ele percebe isso, como o Edson percebeu e já ampliou, são pessoas bem-sucedidas e que sabem fazer conta. Entendeu? E se tornam mais competitivos. Né? Mais competitivo, mais tranquilo. E outra coisa, se o Brasil crescer aí 4 ou 5%, não vai ter energia suficiente para o Brasil. Então, sei lá se não pode vir aí uma limitação. Então, você não vai estar sujeito a essa eliminação. Eu não sei quem lembra aqui da época dos apagões, que tinha que desligar a empresa lá, 20%. Eu trabalhava na siderúrgica de Banabuiú, a empresa tinha que desligar uma semana. Isso era um desastre, entendeu? Tem que desligar uma semana a empresa. Em um mês tinha que desligar uma semana. Você tinha que reduzir 25% da energia. Como é que fazia isso em 4 semanas? Tinha que desligar uma semana. Então, se você produz a sua energia, não, eu produzo a minha energia. Eu injeto e depois pego de volta. Eu não vou estar sujeito a isso. A segurança energética também. Pior do que pagar uma energia cara é não ter energia. É um outro aspecto que precisa ser analisado com calma. Que rumo a gente está indo? O nosso país tem segurança energética? Como é que estão nossas concessionárias? A gente não precisa nem falar aqui como é que está o serviço das concessionárias. Não precisa nem falar, isso está na mídia. É só alguém dar um Google. Como é que está o serviço das nossas concessionárias? Nós temos energia firme ou não temos? Entendeu? Daqui a um tempo, se crescer 5%, o país crescer 5%, vai ter energia? Né? Então, é isso que tem que ser mistificado. É um motivo mais macro para incentivar o empresário a ser dono, ser criador. Como contador, né? eu digo, faça conta. Chame quem tem realmente experiência. Veja se não é um aventureiro, se não é uma empresa nova. Pega o portfólio dessa empresa, de novo, peça as certidões dessa empresa. Me dê certidão trabalhista, dos tributos federais, municipais e estaduais, para saber como é que essa empresa faz a sua própria gerência, né? Se for o caso, peça até o CPF do sócio, se for o caso. Olhe o portfólio. Você está querendo botar aqui 1 megawatt na minha empresa. Qual foi a maior planta solar que você fez? Você sabe trabalhar com subestação? É só isso. Tem boas empresas. O Ceará tem boas empresas qualificadas. Mas é preciso fazer esse filtro. No residencial, nem tanto. Né? No residencial, nem tanto. Menos, vamos dizer assim. Mesmo assim, verifique a idoneidade da empresa. Peça sempre a RT do engenheiro da empresa, depois de instalado, né? Porque depois de problema, o seguro pode até nem pagar o seguro, né? Então, os sistemas solares, todos que a gente comercializa, todo tem seguro ao risco. O que é isso? Seguro desde a engenharia. Se eu for instalar um painel no momento da instalação, que o instalador tiver com um módulo desse, agora está muito grande, dá uma ventania, esse módulo sai da mão dele, cai embaixo da empresa, cai em cima de um carro importado, a seguradora cobre o seguro. Se pegar fogo, cobre. Se tiver um raio, cobre. Se tiver roubo, cobre, entendeu? Se pegar fogo no inversor, cobre. Então é o seguro granizo, que já teve aqui no Ceará, né? No Iguatu. No dia que teve, rapaz, eu fiquei louco lá, quando eu liguei pro Alex, tá tendo granizo aí, como é que tá o seguro? Tá em dia, meu patrão? Eu já fui lá, foi bem pequenininho, o gelo foi uma besteira, não teve nada. Mas por incrível que pareça, no Ceará tem chuva de granizo. Tem, já teve, né? Então pode não ter hoje, mas será que daqui a 10 anos vai ter? Então contratar um seguro. O seguro desse, para você ter ideia, é 0,55% do valor do equipamento. Ele é irrelevante em relação ao equipamento. Então, uma coisa que eu não trabalho, está inclusive na solução, pague o seguro. Na hora que o distribuidor emite a nota fiscal, o distribuidor me manda a nota fiscal, eu já mando para a seguradora, já mando o boleto para o cliente e diz, olha, vamos pagar o boleto antes de sair lá do distribuidor, apesar do seguro ter o seguro de carga, mas esse seguro é de tudo. Nada, né? É seguro de roubo, de carga, a carreta virar. Tem o seguro da transportadora, mas é melhor você ter seu seguro incluído, que é o chamado seguro ao risco. É bacana, essa é uma coisa que a gente tem desde quando começou a trabalhar, contratação de seguro. Não onera praticamente nada, né? Então, o recado que se eu fosse dar um recado, faça conta. Chame quem tem experiência, faça conta, né? Olhe todos os cenários e faça conta. Bastos, e o empresário, o PJ, a turma que quiser
conhecer um pouco mais, descobrir, analisar um projeto, fazer conta junto com a Nordeste Soluções, Pronto. como é que ele faz? No nosso site lá tem um formuláriozinho de contato que é muito simples, né? Então você pode entrar lá no nordestesoluções.com.br, nós ainda somos das antigas, do site, né? Então lá tem um formuláriozinho de contato que você pode entrar em acesso nele, preencher os dados básicos. Para esclarecer, nós não fazemos residências de pequeno porte, né? Então, uma coisa de pessoa jurídica um pouquinho maior, uma padaria, um posto de gasolina, uma farmácia, um restaurante, uma pizzaria, tudo isso a gente atende. É porque a gente resolveu filtrar o público para dar um atendimento mais direcionado e especializado. Como eu lhe disse, a mesma dificuldade que a gente vai ter com uma residência, a gente vai ter com uma usina dessa de grande porte. A mesma. Vai mudar muito pouco só no projeto, mas esses são os mesmos passos, as mesmas dificuldades. As concessionárias hoje estão atrasando muito a aprovação do parecer de acesso, estão atrasando, mas isso aí também não é impeditivo, a gente tem que ser guerreiro, vamos dizer assim. A gente não desiste disso, a gente vai lá, se é para dar um parecer em 60 dias, estão dando em 80, ok, vamos que vamos, instala. E quanto mais demorar para te dar o primeiro passo, aí mais ainda demora. Tomar decisão. Hoje eu posso garantir que está muito viável. Se fizer conta, a energia solar está muito viável, né? Bem viável mesmo. Cara, bacana para quem está acompanhando, né? Inclusive, essa é a hora que a gente vem cobrar pedágio, viu, Bastos? Se você está gostando desse papo, não deixe de vir aqui embaixo, paga o teu pedágio. O que é o pedágio, né? Clicar no botãozinho de compartilhar, mandar para pelo menos 2 grupos teu aí no WhatsApp para que esse papo possa alcançar mais gente. Se tu está acompanhando pelo YouTube, não deixe de clicar aqui no botão de gostei, para a plataforma entender que você está gostando desse tipo de material e continuar recebendo mais conteúdos como esse, né? Deixa teu comentário, fala o que foi que mais chamou a atenção nesse papo aqui com a gente. E, Bastos, prazerzão bater esse papo contigo. Muito prazeroso. Como eu disse, é um bate-papo. É uma coisa que a gente entende, a gente conversa isso naturalmente, não foi... a gente não fez nem script, vamos dizer assim. Foi coisa, rapaz, vamos conversar sobre o assunto. A gente tem muito mais coisas como essa, como você disse, bacana, carro elétrico, vamos falar tranquilo. Eu quero falar sobre qualquer outro. Nós estamos aqui à disposição. Posso trazer um dos clientes aí para mostrar como eles realmente fazem conta. Se fizer conta, não vai deixar de fazer o negócio, né? Um caso que eu achei bem bacana de um cliente que eu lembrei agora. O cliente lá em Pindoretama, ele fabrica gelo e ele tinha um poço. Ele fazia o gelo escama, que não precisa aquela água bem tratada, porque o gelo escama é só para botar o peixe em cima, botar né, cerveja e tal, gelo escama. Ele disse, cara, eu produzo gelo escama e eu pego esse gelo, vou lá nos pescadores lá da prainha e troco o gelo pro peixe. Eu tenho outra câmara fria e eu boto esse peixe aqui. Então a minha empresa vende gelo e vende peixe. Aí eu te disse, se tu botar energia solar financiada pelo Banco do Nordeste, a tua água vai ser de graça. Porque tu vai puxar água com energia solar. E o peixe também. Então tu tem água, tu tem a câmara fria, que vai ser de graça, e o peixe de graça. Então, se tu equacionar isso, cara, eu tô dando isso aqui ideia para empreendedor. Você tem um terreno bacana, com água, com poço bacana, e fizer um bom projeto e produzir gelo, você vai ser um gelo solar, entendeu? Tá bom? Cara, prazer. Tá bom. Desejo muito sucesso aí para Nordeste Soluções. Muito obrigado. Fica inclusive o desafio e o convite para trazer algum cliente, né? Vamos ver se a gente traz também um advogado para falar sobre, num futuro próximo aí, sobre essa energia injetada, sobre o ICMS da energia injetada na rede, que é um assunto que está já borbulhando já. Tá? ICMS é um assunto que a turma aqui acompanha e sempre que tem alguma novidade está ali ávido, marcando presença. Tem notícia já bem quente já. A gente vai trazer aqui o advogado para conversar nesse bate-papo. Legal. Senhores, muito obrigado pela presença, por nos acompanhar até aqui. Não esquece de pagar teu pedágio, compartilhe esse material. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.